dia, bom dia, bom dia, segundou, Shavuot Tov, boa semana, Yom Tov, que hoje seja um dia bom para você, o dia de hoje, onde você possa realizar todos os seus desejos. Bom dia, professora, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para ser um bom amigo. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, professora, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para ser bons amigos. Bom dia, Tete. Aleluia. Como vai? Bom dia, como vai? Louvado seja Deus. Aleluia. Como você está? Como passou o ano? Como passou a Ana? Que isso? Aleluia. Bom dia, professor, como vai? Oh, glória! Aleluia! Mais um dia, mais uma semana que Deus nos concede. Estar na sua presença, louvando, exaltando, glorificando o teu santo nome, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória. E eu espero que você tenha tido um fim de semana maravilhoso. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom, Ele é digno. Louvado seja Deus de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Né? Aleluia. E você está aqui nesta manhã, vai entrando. Louvado seja Deus, vai compartilhando essa live. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Nós estamos perto aí de fechar esse ciclo, né? Louvado seja Deus, este ano. E Deus assim, louvado seja, enaltecido. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o pessoal está dormindo, o pessoal estão de férias, estão descansando. Aleluia. Aleluia. Bom dia, aleluia. As horas que passo pensando em Jesus, as horas que passo pensando na luz, que hora difícil, tão doce pra mim.
Jesus me trouxe. Eu estou pra si. Nas horas que passo, pensando em Jesus, as trevas desfaço cantando a luz. São horas difíceis, tão doce pra mim. Jesus me convida, eu suba pra si. Vamos lá. Glória a Deus. Hino da harpa cristã. Deus prometeu. Com certeza, chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos sem par. Chuva pedimos ao Senhor, mandamos chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem prometido o Santo Consolador, de pena Pai nos enchido, para um reinado de amor. Vá de graça, chuva pedimos ao Senhor, mandando chuva constante, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente seu grande gozo, poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, mandando chuva constante, chuva do Consolador. Aleluia. Vamos lá. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é um grande para mim.
pois tua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus veio, foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos de Nova Jerusalém. Eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor. É meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Bom dia, missionária Cristina. Como passou o Natal? Tudo bem, pastor Giovanni? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E como está o teu filho? Ele melhorou? Ele está bem? Fala aí. Louvado seja Deus. Deus é bom em todo o tempo. Às vezes a criança assim nos dá susto mesmo, né? Vamos lá. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz, no Calvário. O pecado carregou e de culpa nos livrou. Pelo sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue
pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, temado bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal, oferece a graça e tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Tá lindo, né? Louvado seja Deus, o sangue de Jesus no Calvário, né? Louvado seja, enaltecido no Senhor, o sangue que nos lavou, que nos remiu, nos redimiu. Louvado seja, enaltecido no Senhor. É o sangue de Cristo, esse que tem nos sustentado, esse que tem nos lavado, nos redimido. Através do teu sangue estamos de pé, estamos, né? Louvado seja Deus, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Hoje, pelo jeito, o povo vai ficar dormindo. Eu vou fazer a live e depois eu vou tirar a identidade. Vou cantar mais uns 2, 3 hinos e vou ler a palavra e nós vamos orar. Eu vou tirar a identidade hoje. Então tem que chegar cedo. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória! Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Oh, firme, firme, firme. Sim, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Quando a tempestade vem nos acalma, assolar. Pelo verbo vivo vem de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Ó, firme, firme, firme. Sim, 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 sim. Firme nas promessas de Jesus. Bom dia, Augusta. Boa madrugada aí. Louvado seja Deus. Como está você? Como está? Louvado seja Deus. A tua casa, teu esposo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, vejo sempre assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Oh, glória! Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Oh, firme, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, com amor ligado com a sua cruz.
Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, sim, firme nas promessas de Jesus. Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Bom dia, Jéssica Barbosa. Louvado seja Deus, seja bem-vinda. Bom dia, Aline Israel. Seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Esta manhã de exaltação ao nosso Deus. Aline Israel, ali do ministério tão amado, ministério profético Emanuel, da minha amada apóstola Isabel. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Estivemos ali no grande aniversário, né? A colheita, louvado seja Deus, né? Tempo, louvado seja Deus. A colheita, a terra produziu copiosamente. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Ainda estou degustando aquelas mensagens ali recebidas. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deus ali bradou com força. Bom dia, Santa Aparecida. Deus abençoe. Seja bem-vinda. A Aline, a Jéssica Barbosa. Não sei. É porque não dá para ver. Eu penso, né? Porque eu tenho uma amiga que chama Deise Barbosa. E ela tem uma filha também que chama Jennifer. Então aqui está Jennifer. Aí eu pensei, será que é a filha da Deise? Se for, coloca aí, louvado seja Deus, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Soldados somos de Jesus, o campeão do bem da luz, o exército de Deus, batalhando contra o mal. Louvado seja Deus, irmão. Soldados somos de Jesus, e campeão do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantamos, vamos combater o vil pecado, seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali do céu. Como ter todos os que são fiel ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutamos sós. A flecha do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Oh, aleluia! Breve vamos
terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo alcançai, e hino a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Eita glória, hein? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Vai entrando e vai compartilhando essa live. Louvado seja Deus. Bom dia, Jonathan Monteiro. Bom dia, Vanderlei. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Seja bem-vindo mais uma manhã com Deus. Aleluia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Como na Brécia, somos um. Louvado seja Deus em Deus. Vamos lá. 212. Na batalha contra o mal, ser valente, batalha. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha os olhos que é Jesus, que a minha vitória lhe conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idôneo valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrará o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idôneo valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, e mostrará o seu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus,
ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idôneo valor, cheio do Consolador. Ser valente. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. O Senhor pelejará por vós, o Senhor pelejará por nós, e nós calaremos. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos, clamar a Deus, Senhor Yahvé. Louvado seja Deus. Adonai, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, como Anabrécia, levantou Breas. Só um minuto. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus. Aleluia. E vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar. Bom dia, Elian. Bom dia, Débora Precati. Vi lá, louvado seja Deus. Aleluia. A festa do filho, da formatura. Coisa linda, 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 linda. Do Sansão. Sansão moderno. Esse Sansão aí é prudente, é vigilante, dedicado. Esse Sansão é o oposto do Sansão. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. O Sansão, aleluia. Foi tremendo, coisa linda. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Devemos, em nome de Jesus, exaltar a Deus e nos alegrarmos. Eu que vi o neném, nascer na barriga, agora ver se formando, é uma honra muito grande. A gente fica até emocionado, em ver as obras do Senhor, Louvado seja, enaltecido no Senhor, Isso só Deus pode fazer, Estava vendo, louvado seja Deus, eu sempre estou ali estudando, buscando, louvado seja Deus, uma maior intimidade com Deus. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então a gente procura, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, no Velho Testamento, é mencionado, e a identificação do nome de Deus, utilizado ali no tetragrama, Yahvé, que traduz Yahvé ou Jeová. Louvado seja Deus, aleluia. A maioria das vezes Senhor, Louvado seja, enaltecido no Senhor. Aleluia. Então eu fico muito contente quando eu vejo, para que todos saibam que tu, a quem o nome de Yahvé pertence, és o Altíssimo, louvado sobre toda a terra, como está lá em Salmo 83, verso 3, Para que todos saibam a quem pertence o nome, de Yahvé, és o Altíssimo sobre toda a terra. A terra, ela se inclina para Deus, Procurai o que fazer, o que faz os 7
Louvado, aleluia, louvado seja Deus, 7 estrelas e torna a sombra da noite. Louvado seja Deus, escurece o dia e a noite, o que chama as águas do mar e derrama sobre a terra, né? O Senhor é o seu nome, diz o profeta Amós, no capítulo 5, no verso 8, né? Deus é soberano, Ele é eterno, Ele é atemporal, e nós devemos exaltar e glorificar o nome de Deus. E às vezes nós ficamos perguntando, louvado seja Deus, nós temos nome, né? Tem pessoa, eu conheci uma pessoa que o sobrenome dele, louvado seja Deus, era imenso. Eu nem sei falar, né? Eu acho que tinha mais de 7, era assim, ó, né? Por exemplo, Silva, Costa, não sei o que, era muita coisa. Aí, falei, nossa, né? O meu é 3, 2, eu já acho grande, né? Louvado seja Deus. Mas assim também a importância do nome, né? Eu estava pensando nessa madrugada, né? A importância do nome de Deus. Por exemplo, El Eloar. El Eloar significa Deus Todo-Poderoso, forte, proeminente. Gênesis 7, 1 e Isaías 9, 6, ao qual está escrito: um menino nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, né? Etimologicamente parece significar poder, mas é mais do que isso. Poder havia em suas mãos para fazer, louvado seja Deus, para que vós fazer o bem e o mal, né? Mas Deus, vosso Pai, falou ontem à noite dizendo: guarde-te, que não fale a Jacó nem bem nem mal. Louvado seja, enaltecido ao Senhor. Deus falou para Esaú, né? Louvado seja Deus. Ali, Gênesis 31, 29. Louvado seja Deus. El é associada em outras qualidades como integridade. Números capítulo 23. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ver aqui as referências que eu estou falando. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, né? Número 23, 19, fala da integridade de Deus, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. O zelo de Deus, Deuteronômio 5, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Deus é um Deus zeloso, Ele zela pela sua palavra para cumpri-la, né? Louvado seja Deus, como está escrito na sua palavra. Devemos manusear mais e mais a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deuteronômio 5 e 9, ao que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Não te encurvará diante delas, nem adorará, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, né? Que pune o pecado dos pais nos filhos até a 3ª geração e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, nosso Deus é um Deus que Ele zela pela tua palavra, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor.
E nós devemos, como Anabrécia, como Neemias, louvado seja Deus, ele diz que ele é clemente e misericordioso. Neemias 9:31. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a raiz, né, original é poder, o poder de Deus. Ele continua. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então nós devemos, aleluia, clamar o nome de Deus, né? Dizer Elohim, né? Deus Criador, Deus poderoso. Gênesis 17:7. Louvado seja Deus. Jeremias 31:33. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Quando Deus é o nosso Elohim, Ele é o nosso Criador. Ele fala, né, da pluralidade de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Louvado seja Deus, ao qual a Trindade, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Fala da natureza, do poder de Deus, evidente quando Deus, Elohim, fala pelo poder da sua palavra, ao qual ele chamou a existência aquilo que não existia, né? Louvado seja Deus. Bom dia, pastora Roseli, minha amada. Como você vai? Como passou o Natal? Louvado seja Deus. Aleluia. El Shaddai, né? Então, Elohim, Elohim é o Criador, né? Aleluia, louvado. Eloá, louvado seja Deus, é poderoso. Aleluia. El Shaddai é o Todo-Poderoso. Então, tem diferença, né? Eloá, louvado seja Deus, Deus poderoso. Agora, El Shaddai, Deus todo-poderoso. Nele concentra todo o poder. O poderoso de Jacob, louvado seja Deus, como está lá em Gênesis capítulo 49, verso 24. E o Salmo 132, de 1 a 5, fala do poder supremo do nosso Deus, né? Louvado seja Deus. Salmo 132, como Anabrécia, Rebandúria Sebe, de 1 a 5, louvado seja Deus. Diz assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todo o seu sofrimento, como jurou o Senhor que fez o voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei em minha casa, nem irei para o meu leito forrado. Não permitirei que meus olhos durmam, nem que as minhas pálpebras se cochilem, até que eu encontre lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos a respeito de Efraim, e encontraremos um campo de paz. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então, Yahvé, o Todo-Poderoso, Yahvé não, El Shaddai. Agora, Yahvé, como está no tetragrama, louvado seja Deus, aleluia, Senhor, Deuteronômio 6:4 e Daniel 9:14, louvado seja Deus. Fala, Daniel 9:14, fala do Senhor. Quer ver? Significado do nome de Deus. Aleluia. Capítulo 9, verso 14. O Senhor esteve alerta sobre o mal e trouxe sobre nós, porque o Senhor, nosso Deus,
é justo em todas as suas obras que ele fez, e nós prestamos atenção na sua voz. Daniel 9,14, né? Fala ali do Senhor Yahvé, né? Aleluia, louvado seja Deus, pois é o único nome próprio de Deus, traduzido na Bíblia, né, como Senhor, com letras maiúsculas para distingui-lo de Adonai. Senhor, louvado seja Deus. É o Y, Rai, Shin, Rai, Y. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Yahvé, né? Louvado seja Deus. A revelação deste nome é primeiramente dada a Moisés, quando Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Mais especificamente diz: eu sou. Êxodo 3,14, né? Este nome especifica o imediatismo de uma presença. Está presente Deus, Yahvé está presente. Ele é acessível, perto dos que invocam por livramento. Isaías disse: louvado seja, perto está o Senhor, louvado daqueles que o invocam. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Perdão, louvado seja Deus. Salmos 25:11, orientação. Se você está pedindo perdão, aleluia, o Senhor está perto. Se você está pedindo orientação a Deus, Deus está perto. Louvado seja Deus. Jeová Jireh, Gênesis 22:14, né? No Monte Moriá, ali o Senhor proverá. O Senhor proverá, Jeová Jireh. Este é o nome utilizado por Abraão quando Deus providenciou o carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Louvado seja Deus. Jeová, né? O Yahvé. Rafa, o Senhor que te sara, né? Êxodo 15, capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor que te saro, tanto o corpo como a alma. No corpo, através da preservação, da cura, né? Da cura das doenças, e da alma pelo perdão, né? De todo o pecado, de toda iniquidade. Salmo 103 diz assim: bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as vossas iniquidades, e que sara todas as suas enfermidades, que redime a vossa vida da perdição. De sorte, louvado seja Deus, como a nabrécia, que os vossos dias se renova como a da águia. Louvado seja Deus. Yahvé Rafa, o Deus que sara. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, né? Êxodo 17, louvado seja Deus. 15, ali quando Moisés estava ali na guerra contra os amalequitas, louvado seja Deus, aleluia. Lá no cume do monte, a Bíblia diz que quando os braços de Moisés cansavam, Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés erguido, as mãos erguidas, e Deus dava vitória ao vale. Louvado, e chamou aquele lugar: o Senhor é a minha bandeira, porque Deus falou: hoje estou riscando o nome de Amaleque. Louvado seja Deus. De toda a história, estou varrendo, estou destruindo, não vai ter descendentes dos Amaleque. Louvado seja Deus. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, torna santo. Levítico capítulo 20, verso 8, e Ezequiel, né, 37, 28.
Deus deixa claro que o que apenas Ele e não a lei pode purificar o seu povo e torná-lo santo. Ele disse para Abraão: sede santo como eu sou santo. Ser perfeito e andai na minha presença. Yahvé, Makadesh remete para a santidade, né, do Kadosh, o santo. E nós devemos, né, nos santificar em Cristo. Devemos buscar a santidade como a água que nos alimenta nesse calor de 40 graus, ou mais que está fazendo, né? Devemos invocar Yahvé, Kadosh, a Kadesh de Deus, a santidade, e nos revestir da santidade. Louvado seja Deus. Yahvé, Jeová, Shalom, Senhor, nossa paz. Juízes 6, 24. Deus ali fala para o seu povo que Ele é Deus de paz. Ele dá um nome, louvado seja Deus, é o nome dado ao altar que Gideão ergueu e construiu após o anjo do Senhor ter lhe assegurado que ele não morreria, como, aleluia, louvado seja Deus, achava que morreria. Louvado seja nas mãos dos amalequitas. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. O nome dado ao Senhor. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aquele altar por Gideão. Yahvé, Shalom, o Senhor da paz, né? Se você precisa de paz, paz na tua vida, paz interior, paz no teu trabalho, paz na tua família, paz no meio das parentadas, né? Que parente, louvado seja Deus, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então você clame Yahvé, Shalom, Deus da paz, o Deus que estabelecerá paz na tua vida. Yahvé Elohim, Senhor Deus, aleluia. Este nome é uma combinação do singular nome de Yahvé e o nome genérico de Senhor, que significa Senhor dos senhores. Louvado seja Deus. Irmão, por que você está falando isso? Porque é necessário nós conhecer os nomes de Deus. Louvado seja Deus, se familiarizar com Ele, né? E amá-lo, né? Porque quando nós conhecemos uma pessoa, ela estende a nossa mão, a sua mão, né? E estendemos a nossa mão e nos apresentamos. Meu nome é Andréia, o meu nome é Francisca, o meu nome é Maria, louvado seja Deus. E você vai familiarizar com aquele nome. E muitas vezes nós só fala Deus. Errado não, louvado seja Deus. Mas Deus, Ele também tem nome, louvado seja Deus. E você precisa conhecer a purabilidade de Deus, né? Aleluia. Deus é no plural. Ele tem, né? Ele tem 72 nomes, né, no hebraico. E cada nome de Deus corresponde a uma necessidade do homem. Louvado seja Deus. Então, quando você clama, né, é como a oração potencializada. Você vai clamar na direção. Se você está precisando de paz, você não vai clamar Yahvé Sabaote, né? Por quê? Porque Ele é de guerra, o Deus da guerra. Quando você invoca esse nome, você invoca na guerra. Quando você está assim, ó, em guerra, em batalha,
batalhas espiritual e o inimigo está te assediando e você está sentindo a pressão. Aí você clama, Yahvé Sabaote, meu Deus, entra na minha guerra, entra na minha peleja, toma frente, aleluia, me dê vitória, me dê escape. Louvado seja Deus, como Josué, ele clamou, louvado seja Deus, como Josafá, no capítulo 20, segunda crônica, louvado seja Deus, ele veio 5 reinos contra ele. E ele disse, Senhor, eu sou um homem de paz, eu não sou um homem de guerra, né? O meu reino é um reino de paz. Louvado seja enaltecido, é pacífico. Eu não sou de guerra. Eu não manejo espada, meu povo é um povo pacífico. E aí ele pediu, Senhor, guerreia minhas guerras. Yahvé Sabaote, Yahvé Sabaote, o Yahvé Sabaote, o Tissaote também, Tissaote, louvado seja Deus, que é aquele que vai entrar na tua guerra, na tua peleja. Bom dia, Francisca, Maria Rodrigues, 626, que Deus abençoe a melhor Masterchef do Brasil. E essa loura linda, estonteante, essa loura apaixonante, essa loura embriagante, que nem uma taça de champanhe. A loura é poderosa, né? Louvado seja Deus. Então, se você está precisando de paz, clame Yahvé Shalom. Agora, se você, louvado seja Deus, precisa de direção, você vai clamar Jeová, Yahvé, Elohim, que é Senhor Deus, né? Louvado seja Deus, Senhor Deus, o Deus que dá a direção. Louvado seja enaltecido no Senhor. Se você está precisando de justiça, clamando por justiça, Jeremias 33:16, ele nos ensina, né? Chama, clama, Yahvé Tissikeno, Tissikeno, louvado seja Deus. O Senhor é a nossa justiça. Tal acontece com Yahvé Makadesh, que é aquele que santifica, ele é aquele que faz justiça. Louvado Tissikeno, né? Então, quando nós oramos, né, com direcionamento, nós alcançamos, louvado seja Deus, os nossos objetivos. Aleluia, louvado seja Deus. Andréa, como é isso? Vou te ensinar. Suponhamos que você vai daqui para Natal. Vamos falar Natal, né? Ou Fortaleza, ou Vitória da Conquista. Mas você não tem um mapa. Então você vai em várias direções até encontrar o caminho que leva lá. Entendeu? Agora, se você tem um GPS, você tem um mapa, você já tem um direcionamento. Ó, fica na região lá em cima do norte, né? Do nordeste. Aí você já tem um direcionamento. Mas se você, mais do que um direcionamento, mais do que um mapa, se você tem um GPS, louvado seja Deus, aí você é só seguir que você vai economizar tempo, né? Você vai na direção certa, louvado seja Deus, você não vai, né, se perder no caminho. Então, Magali, Marques, tivemos ali no Monte da Vitória, Monte do Azeite, no sábado, né? Foi sábado, louvado seja Deus. Foi benção, né, Magali?
Olha aí como foi o monte. Eu falando, o povo, né? É melhor ter outra pessoa testemunhando. Eu já falei que o monte foi o sobrenatural de Deus ali naquele monte. Deus desceu na terra naquele monte. Meu Deus, eu fiquei até mais temorosa depois daquele, depois daquele monte ali. Meu Deus, louvado seja Deus. Então eu estou aqui ensinando os nomes de Deus, Magali. Aleluia. Como Anabrécia. Eu vou agora no monte, eu vou passar o dia lá. Louvado seja Deus. O tempo passa muito rápido lá. A gente nem vê o tempo passar, né? Mas aquela ilustração, né? Que o Senhor nos deu, né? Daquela daquela árvore lá, foi tremenda, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. O fraco sustentando o forte, o pequeno sustentando o grande. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como Anabrécia, a unidade, né? O que a unidade, né, não faz, né? Louvado seja Deus. Aquilo foi uma revelação muito profunda, né? A revelação, a constatação. Só Deus para fazer aquilo ali. Louvado seja Deus. Porque quantas pessoas passam ali e nem nota aquilo ali. Louvado seja Deus. E de algo, né? Louvado seja Deus, que aparentemente está ali, né? Louvado seja Deus. E as pessoas não observam, né? Mas nós temos que ter o ai. Ai é a letra 70 da gramática e do alfabeto do alfabeto hebraico, que além de ser a letra, ela também ela é um órgão. É os olhos, né? Os olhos de Deus. Quando nós olhamos pela lente dos olhos de Deus, aleluia, nós vemos o profundo. Ai, assim, ó, significa visão profunda. Louvado seja enaltecido no Senhor. Eu acho que depois daquela, Pastor Nelson vai ter até mais, né? Meu Deus. Então vamos aqui, vamos voltar aqui, né? Então, Yahvé Elohim significa Senhor Deus, como está em Gênesis 2:4, Salmo 59, verso 5, né? Louvado significa Senhor dos Senhores. Yahvé Tsiqueno, Senhor nossa justiça. Yahvé Roi. Louvado seja Deus. Halavachúria. Yahvé Ri. Né? Louvado seja Deus, porque o H no hebraico ele tem o som de R. Louvado seja Deus. Significa o Senhor meu pastor, Salmo 23. Ele ficou impactado. Ele falou alguma coisa depois que eu fui embora. Eu tive que ir porque eu estava de carona, né? Louvado seja Deus. E aí eles tinham as crianças, né? Louvado seja Deus. Aí não deu nem para conversar lá na mesa, né? Louvado, porque ele sentou lá com o 10, lá no final. E eu sentei junto com a Gisele, entre Gisele e Daniela. Aí eu nem comentei nada também. Louvado seja Deus. Então, tal como Yahvé Makadesh, que diz assim, louvado seja Deus, que significa o Senhor santifica, louvado seja Deus, como Anabrécia. E Yahvé Tsiqueno, louvado seja Deus, significa o Senhor que justifica, né? Ele é a tua justiça.
Então nós precisamos nos familiarizar com o nome de Deus e com o significado dele, para saber como eu estou dando a direção, né? Ah, irmão, porque orar muitas, né? O meu direct fica cheio assim, né? Eu nem estou abrindo, não estou abrindo, porque eu não estou afim de me estressar, então nem abro. Mas a última vez que eu abri, né, que eu já tinha falado que eu ia, né, para um monte, que eu ia entregar os pedidos de oração. E também, louvado seja Deus, agradecer, né? Mais um ciclo que está se fechando. Não sei você, mas eu tenho muita motivo de agradecimento, né? Eu tenho que agradecer de joelho, ainda é pouco. Eu tenho que estar prostrada, agradecendo a Deus o tempo todo. Então, aleluia. Eu fui, aí quando eu voltei, né, abri, né, o computador, aí eu vou lá na caixa. Aí você, por que ir para o monte? Aí tinha uma pergunta assim, por que ir para o monte? Deus não ouve, né? Aonde a gente estiver tem que ir para o monte? Eu falei, eu já, às vezes eu sou mal educado. Aí eu falei assim, bom, não que eu te deva satisfação, escrever assim, não que eu te deva satisfação, né? Que eu só devo satisfação a duas pessoas na terra, né? Primeiramente a Deus e segundo meu marido. Eu já falo assim, já entro com 2 pés, né? Aí, mas eu vou no monte porque a gente tem o hábito, né, de ir lá para dentro da mata. E olha que não é perto, não. Daqui da minha casa, para eu ir para um monte de carro, louvado seja Deus, é mais ou menos quase 1 hora. Imagina o pessoal lá de Queimado. É chão mesmo. Você pega aqui a Dutra, depois você pega a linha vermelha, depois você pega a Washington Luiz e vai embora. É muita estrada. Mas eu vou. É praticamente uma viagem. Então eu me preparo, saio, né, bem de manhã, porque se você pegar o trânsito, você está lascado. Então você tem que sair de madrugada. É muito longe. É longe mesmo. Mas é lá que eu me sinto bem, entendeu? É lá. E lá tem a pedra da pedra que eles, né, denominaram a Pedra da Justiça, que é bem alta, tem as 3 pedras, né? Aleluia. Tem as torres, que é mais ainda, é 1 hora e quase 2 horas subindo. Ainda tem um monte que a gente sobe 3, 4 horas, por quê? Louvado seja Deus, daquela caminhada, naquela subida ali, você vai pensando, você vai meditando, Deus vai trazendo na sua mente, né, o que você tem que alinhar na sua vida. Louvado seja Deus. E falando em alinhamento, quando nós estamos alinhados no nome de Deus, aí você potencializa a tua oração. Então eu vou fazer umas orações específicas que Deus me deu. Deus falou assim, ora pelas grávidas, né? Aleluia, louvado seja Deus. E eu tenho amigas, né, conhecidas, que estão grávidas, amigas também que eu amo muito. Então Deus falou, ora pelas grávidas, né? Aleluia. E também nós temos que orar, né, pelos empresários, pelas microempresas, você que tem um MEI, né? Eu tenho um MEI, né? Há muitos anos eu pago, né? Então, eu sou, quando perguntam, o que você é? Eu sou autônomo, sou empresário. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E agora eu vou diversificar os meus louvado seja Deus. Eu há tempo eu estou orando, né? E além de ministrar,
Eu estou pensando em fazer algo com as minhas mãos, entendeu? Às vezes eu olho para minha mão e eu vejo assim produção na minha mão, né? Porque tudo que eu coloco a mão, o negócio floresce, né? A lei, tá vendo? Ó, já começou a ler. Então, essa madrugada Deus falou para mim: ore pelas mulheres grávidas, aquelas que estão grávidas de 1, de 2, de 3, de 8, de 9 meses, de 7, né? E nós vamos orar, né? Não só aqui na live, mas eu já estou orando pelas mulheres grávidas. E aí eu falei que o Deus, ele tem, né? Deus, Elohim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele tem 72 nomes. E cada nome corresponde a uma necessidade, entendeu? Tem nome de Deus, aleluia, que você clamar no momento errado, né? É como você está fazendo a coisa certa, né? Aleluia, a coisa errada no lugar certo. Louvado seja Deus, não vai fluir. Então nós temos que conhecer, nós temos que ter intimidade, né? Yahvé Makadesh é o Senhor que santifica. Yahvé Shalom, o Senhor é nossa paz. Yahvé Elohim, Senhor Deus, Senhor que nos dá direcionamento. Yahvé Tessiqueno, o Senhor, nossa bandeira, bandeira nossa. Louvado seja Deus. É aqueles que nos cobre. Louvado seja, enaltecido no Senhor. É como se eu estivesse dizendo: o Senhor é minha pátria. A minha pátria não é o Brasil, a minha pátria é o Senhor, né? Yahvé Roi, o Senhor meu pastor. Ele não me faltará, Ele está presente. Louvado seja Deus. Yahvé Chamar. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus, como Anabrés. Yahvé Samar, o Senhor está presente, como está escrito no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, presente na hora da angústia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Como Anabrés, presente significa em todo o tempo. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Ele não te abandona, Ele está com você em todo o tempo. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Yahvé Chamar. O Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. Aleluia. É um nome atribuído a Jerusalém. E é o templo lá indicando a glória de Deus partilhada. Em Ezequiel 8, 11. Louvado seja Deus. Houve uma regressão, né? E Deus tinha se retirado. Louvado seja Deus. Se você for em Ezequiel 9, né? Quando Deus manda Ezequiel cavar ali na parede, né? Um buraco. E ali ele olha e vê as abominações, né? Dos sacerdotes que estavam feitos ali através de imagem, de escultura, né? Dividindo a adoração a Deus com os ídolos. Então Deus se retirou. E agora, louvado que a casa foi restaurada, a casa foi totalmente limpa, a glória de Deus se manifesta, o Senhor volta, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, né? E Yahvé Sabaoth, né? O Senhor dos exércitos. Exército significa hostes,
hostes espiritual, tanto de anjo quanto de homem. Ele é o Senhor dos exércitos do céu e dos habitantes da terra, dos judeus, dos gentios, dos ricos, dos pobres, dos mestres, dos escravos. Louvado seja Deus. O nome expressa majestade, poder, autoridade. Aleluia. E mostra que ele é capaz de realizar o que determina a fazer. Aleluia. Deus, quando ele determinou, está determinado. Quando ele diz, eu farei, e ele faz. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Não devemos de maneira nenhuma subjugar o nosso Deus. O nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos sustenta na guerra. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então, Yahvé Sabaote. Sabaote é o nosso Deus, é o Deus que nos, Arabacebe, nos sustenta com a tua graça, É Elohim, é o Elohim, louvado seja Deus, É o Deus Todo-Poderoso e é Elion, é o Deus Altíssimo. O que significa? Deus Altíssimo, Deus da altura. Então, louvado seja Deus, Deuteronômio 26, 19, derivado na raiz hebraica, subir, ascender. Então, a implicação refere a algo muito alto, louvado seja Deus. Então, El Elyon, detona exaltação. Aí fala do direitos absoluto, do senhorio de Deus. Então, quando nós vamos no monte, aí está a explicação, Nós vamos buscar o Deus, das alturas, o Deus que para muitos são inacessível. Louvado seja Deus. Nós vamos nos aproximar dele, El Elyon, Aleluia. Se você... hoje a live está diferente, Hoje é estudo, tá? Eu falei para vocês que Deus estava mudando as coisas, Como está gostando de aprender do nome de Deus, põe aí. Aleluia. Estudo. Hashtag estudo. Ai, mas André, sabe todos os nomes de Deus? Procuro saber, Procuro, Não que... Louvado seja Deus. Aleluia. Então você põe aí, Porque a live é de oração, palavra, estudo. Entendeu? Oração, palavra, louvor, estudo. E nós precisamos nos familiarizar com o nome de Deus. Entendeu? Aleluia. Então, é Elion, o Deus das alturas, o Altíssimo, ao qual Abraão falou, Deus se apresentou em Abraão 15 e diz, sai da tua tenda que eu te mostrarei. Louvado seja Deus. Aleluia. O Deus Altíssimo, o Deus que está lá no Salmo 91. Às vezes você lê o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente esconderá, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente esconderá. À direita, Senhor é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Então, quando você lê o Salmo 91, você está dizendo, aleluia, Elion, louvado seja Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que faz subir, exaltação. Também é clamado Deus Altíssimo quando você precisa de exaltação na sua vida, em ser exaltado em alguma área da sua vida. Geralmente clamamos Deus Altíssimo direcionadamente quando vamos fazer provas para concurso, Tá vendo, Dejane? Missionária Dejane. Quando você alguém
né? Louvado seja Deus, Débora, né? Agora que o seu filho já concluiu, ele vai prestar vestibular, vai, né? Aleluia, e fazer para entrar numa faculdade, né? Aí, então, ele precisa clamar El Elyon, Deus das alturas, para ele, como Raquel, chegar lá em cima. A Raquel tirou 960, se não me engano, em redação. Faltou pouco para, né? Louvado seja Deus. Eu tenho até guardado, até hoje, o post dela, né? Eu tenho tudo da Raquel. Acompanhar desde pequenininha, né? Não foi isso? 960? Olha quantos anos, né? Eu não esqueço que ela tirou na redação, né? Lá em cima, lá nas alturas. Então, agora que vai ser o Helder filho, ele tem que também ensinar ele. Meu filho, clamo Deus das alturas quando você for fazer concurso. Entendeu? 980, ó. Tá vendo? Em redação. 980. Eu sabia que era 900, eu só... É que o 8 lá me pareceu uns... Mas é 980, eu tenho guardado aquele post dela, né, agradecendo a Deus. Eu tenho tudo da doutora Raquel, né? Desde os 15 anos, sabe? E eu amo muito a Raquelzinha, então eu tenho tudo dela. Agora eu estou acompanhando o menino, né? Louvado seja Deus. Agora eu quero que ele vai tirar, eu quero que ele tire 1000. Engenharia em computação que ele quer. Isso, opa, que benção. Essa eu vou orar para ele tirar 1000. Aí quando eu precisar de um técnico aqui da computação, ele vai me auxiliar. Vai. A gente investe nos filhos, né? Quando nós precisar, ele estender a mão. Eu falo com ele, né? Sabe por quê? Tinha um rapaz que vinha aqui consertar os meus, né, o notebook, né? Instalar um programa. Ele instalava um e sempre deixava alguma coisa para ele voltar, entendeu? E toda vez que ele vinha, minha filha, ele me dava uma facada. Ele até instalou um negócio aqui no meu computador que ele trabalhava lá da casa dele. Aí eu tirei, porque eu falei, não, pode parar. Então, bom dia, minha queixa, Adriele. Eu gravei esse, ó. Eu sabia que não estava errada. É 960, né? Ela já tirou 960 e 980. Eu gravei o 960, aleluia, porque a Raquel, como ela é perfeccionista, né? Eu lembro que ela mandou para mim, tirei 960, mas eu queria tirar mais, entendeu? Por isso que aquilo ficou gravado na minha mente. Louvado seja Deus. Agora vamos ao nome de Deus aqui, não vamos perder o foco. El Roi. El Roi. O Deus que se apresentou a Agar em Gênesis 16, 13. Quando Agar estava ali eminente à morte com seu filho, né? Louvado seja Deus. E ali, louvado seja Deus, ela disse que eu não vejo o menino morrer. E aí ela foi e se encostou numa pedra. E ela ouviu, o anjo apareceu e falou, o que tem, Agar? E Agar só chorava, não tinha lágrimas, só tinha lágrima. Ele falou assim, Deus ouviu a voz do menino. Veja, e abriu os olhos de Agar e ela viu. E ali naquele lugar, naquele deserto de Betseba,
Louvado seja Deus, ela viu uma fonte, ela viu um poço que jorrava água. Ele disse, enche o teu canto, e deu o menino. Eu achei interessante a ordem do anjo. Encha o canto, dê o menino e beba. Ele não disse beba e dê o menino, porque o menino estava mais necessitado do que Agar. Agar estava sem força, Agar estava na reserva, mas o menino estava, né, louvado seja Deus, caído, e ela estava de pé. Então o anjo diz, enche o cântaro, o seu cantil, dê o menino e beba. Isso significa que quando você está na reserva, você fala, ai Senhor, eu não aguento mais, eu não estou aguentando, Senhor, eu não tenho mais força. E Deus olha, Deus vê o que você não vê. Deus vê força em você, Deus vê capacidade em você. Ah, Senhor, não vou conseguir passar nesse concurso, Senhor, nessa eliminatória. Ai, meu Senhor, está muito difícil, eu já estou, sabe, no meu limite. Aí Deus olha e fala, eu vejo em você capacidade, eu vejo em você, entendeu? Ele é o Deus Roi, e além dele ver em você o que você não vê, ele vê também os inimigos que estão tramando contra você, as injustiças, né? Alguém fala, cometeu injustiça e nada aconteceu, né? É injusto, né? A justiça do homem é como trapo de imundícia, mas Deus vê, e na hora certa a cobrança chega. Não se preocupe se você está sendo injustiçado, se você está sendo injustiçada. É o Senhor que vê, o Senhor é o Roi, que fará justiça em sua vida. Entendeu? Ele vê. Aleluia. Você pensa que ele não vê? O nome de Deus foi atribuído por Agar, que sozinha, desesperada no deserto, depois de ter sido expulsa da casa de Sara, de Abraão por Sara. Quando Agar encontrou o anjo do Senhor, ela percebeu que tinha visto o próprio Deus em uma forma teofânica, né? Porque outrora Deus se manifestava de forma teofânica. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. E ela disse, né, na minha angústia, né, testemunhou. Aleluia. Ela percebeu que El Réu viu a sua angústia e testemunhou, né, por ela. Deus que vive ver tudo. Às vezes você canta, porque ele vive, aí você está dizendo, El Roi, o Deus que vê, o Deus da vista. Louvado seja Deus, Deus, aleluia, que tudo vê, aleluia. E às vezes você tem pressa, né? Porque o homem é ansioso, a mulher mais ainda, né? Ansiosa, tem pressa, mas aí no Salmo 90, a natureza de Deus tem um princípio, não tem início, não tem fim, e nem qualquer limitação de tempo. Deus em si mesmo, a causa do próprio tempo, né? É El Olam, né? El Olam, eterno. El Olam, eterno, o Deus da eternidade. E o que significa El Olam, Andréia? Significa que Deus é o Deus do tempo. Ele manda no tempo, ele governa o tempo, ele está no tempo, fora do tempo, dentro do tempo, ele manda no tempo, ele governa o tempo e não é governado pelo tempo. Ele não é sujeito ao tempo. Tanto que nós temos dois tempos, o Kairos de Deus e o Cosmo, né? Nós vivemos no plano cosmo, no cosmo, terreno,
mas Deus é eterno, glória seja dada ao seu nome. Exaltado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus, porque Ele é eterno. Ele vive para sempre, Ele é eterno, Ele é soberano. Louvado seja Deus, o Deus eterno. Louvado seja Deus que observa tudo. Louvado seja Deus. E por isso que Ele não tem pressa. Ele não é governado pelo tempo, Ele é atemporal. Entendeu? Louvado seja Deus, tudo é nele. É dele o tempo, é dele, aleluia, a eternidade. Então nós devemos glorificar a El-Olam, o Deus da eternidade. Sabe? Muitas vezes nós se sentimos injustiçados, né? E se olhar, é verdade, a injustiça, né? Ela é fato, ela é concreta, mas o Deus, né, que julga, que justifica, que santifica, sabe? Um aluno meu, né, louvado seja Deus, ele mandou uma mensagem para mim, falou assim: na próxima aula, eu quero que você me ensina sobre intercessão, porque eu quero ser um excelente, né? Porque esse aluno meu, ele é assim, ele é perfeccionista, né? Então ele prima pela excelência, por isso que eu gosto muito da aula para ele. Às vezes, se eu tiver tempo, assim, eu fico 1, 2, 3 horas com ele, porque a agenda dele é mais corrida do que a minha. Mas tudo que ele pede para mim, eu vou, se eu não sei, eu vou buscar em Deus, eu oro, eu busco a revelação de Deus para passar para ele. E aí ele falou: eu quero, né, que você me ensina sobre intercessão, porque eu quero ser, né, um intercessor excelente, né, atuante, né? Eu entendi o que ele quis dizer. Então, louvado seja Deus, eu vou ensinar a ele nos cursos que eu dou. É isso que eu falo: orar com direcionamento, orar com alinhamento, orar com posicionamento. Todo intercessor tem que conhecer o nome de Deus. Como que você vai ser um intercessor se você não conhece o nome de Deus? Os nomes de Deus. Para que ninguém venha lá no meu direct, como aquela irmã, que eu desci do púlpito, e ela falou: o culto foi maravilhoso, pregação maravilhosa, mas a senhora engoliu todos os S. Entendeu? Então eu já estou falando. Os nomes, que são 72 nomes de Deus. Entendeu? El-Roi, o Deus que vê, Deus da vista. Louvado seja Deus. Então procura se familiarizar com os nomes de Deus. Procura, né? Irmã, eu já sou familiarizada com 2, com 3, vai aumentando. Quanto mais você se familiariza com os nomes de Deus, mais intimidade você tem. Louvado seja Deus. Está entendendo? Aleluia. El-Olam, Deus eterno. De eternidade, eternidade. Entendeu? Deus do tempo, que não é governado pelo tempo. El-Gir, né? Porque a letra Gimel, letra 3, El-Gibor. El-Gibor. Significa também Deus poderoso. Isaías 9:6. O nome descreve o Messias, Jesus Cristo, nessa porção profética de Isaías, como um guerreiro, homem forte, poderoso,
O Messias, o Deus forte, vai realizar a destruição, né, das hóstias inimigas, dos inimigos de Deus que rege as nações com vara de ferro. Apocalipse 19:15. Louvado seja Deus. É o Gibor. E a promessa de Deus é que quando Ele vier arrebatar a tua igreja, né, ficaremos 1000 anos com Ele. 1000 anos para Deus é como um dia. Louvado seja Deus. Depois desceremos e regeremos as nações com Ele. Louvado seja Deus com vara de ferro. É o Gibor. Você está entendendo? Louvado a profundidade que Deus está dizendo. Louvado seja Deus. É muito possível que você veja, né, outros estudos sobre esse mesmo tema. Alguns dos nomes sofram pequenas alterações por causa das transislação, né? Aleluia, da forma que foram escritos. Mas isso não altera, né? Tem a ver apenas com quem escreve. E por razão que nós apresentamos o texto bíblico, né? Pois assim torna-se mais fácil, né, consultar na Bíblia, né? Você tem que estudar com a tua Bíblia do seu lado, né? Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Então, aleluia, louvado seja Deus. Que Deus, Ele abençoa, né, aqueles que têm relacionamento com Ele. Louvado seja Deus. Como a Nabresse, a Lavantobre. E isso é apenas o começo. Louvado seja Deus. Precisamos nos aprofundar como Ezequiel, no capítulo 47, Deus ali se apresenta a Ezequiel e diz: mergulha, vai mais fundo, vai. É um convite de Deus. Há um convite de Deus nessa manhã, para mim, para você, mergulhar numa intimidade com Ele, se aprofundar na intimidade com Ele. Kalevassai, Rebalque, Nebrachúria Sébria, um convite de Deus para nós não parar, para nós priorizar. Deus tem que ser a tua prioridade. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Como a Nabrécia. Deus tem que ser a sua prioridade. Quando Deus é a nossa prioridade. No hebraico, Deus é prioridade, significa Elohim Ba-Rishoná. Deus é prioridade. Elohim Ba-Rishoná. Elohim Ba-Rishoná. Deus é prioridade, né? Que você fique, né? Que você tenha na sua vida, né? Que você faça de Elohim Ba-Rishoná a sua prioridade, que significa estar em primeiro lugar, né? No início, nas primícias, como o Bereshit, né? Que significa o início, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Outra forma de dizer prioridade é Elohim
Adufit. Aleluia. Elohim Adifut. Adifut. Louvado seja Deus. Adifut é a palavra hebraica, moderna, para prioridade ou preferência. Será que Deus tem sido a tua preferência? Será que Deus tem sido a sua adifut? Adifut, né? Então nós temos que rever os nossos conceitos, rever nossas prioridades, né? Louvado seja enaltecer. Tá calor, irmã Andréia, Rio de Janeiro, 40 graus, né? Vou amanhecer logo, vou 5 horas da manhã, vou ser a primeira a inaugurar a praia, né? Louvado seja Deus. Mas, então, a praia é a tua adifut, é a tua preferência, entendeu? Né? Então, quando você tiver em adversidade, né? Aí você vai clamar lá a praia. É muito quente. Eu concordo. Muito quente. Ontem eu fiquei apavorada em ver o povo, né? Assim, ver pelas imagens, né? Que aparecem no monitor aqui, né? Quando a gente vai ali, Rio de Janeiro, as praias lotadas, o sol a pino, mas o povo ali não arreda o pé. Aí Deus, eu fico vendo essas coisas, e aí eu falo, a prioridade desse povo é só praia, né? Então, aleluia. Quando eu quero colocar Deus, né? Aleluia, eu tenho, por isso que eu falo, você tem que saber os nomes de Deus, porque quando você vai namorar uma pessoa, você quer saber o nome dela, você quer saber o RG, você quer saber o estado civil, você quer saber onde ela nasceu, né? Qual o povo dela, qual a cultura, qual a cidade, qual o país, não é assim? Assim também nós temos que saber com Deus, né? Deus, ele tem um país, Israel, ele tem uma cultura judaica, ele tem um povo, né? Povo judeu, tá entendendo? Ele tem, louvado, uma cidade, Jerusalém, né? Que é Jerusalém, louvado seja enaltecendo. Ele tem uma língua, o hebraico, né? Um idioma, louvado seja Deus. Ele tem um livro, que é a Bíblia, né? Louvado seja Deus. Ele tem veste, que é veste de louvor, veste de santidade, veste de gratidão. Ele tem, louvado, uma intimidade, um canal de intimidade, que é a oração. Então você tem que conhecer, entendeu? A Bíblia diz em Oséias, conheçamos o Senhor e prosseguimos a conhecer o Senhor como a alva do dia. Tá entendendo? Temos que estar, louvado seja Deus, conhecendo o Senhor como a alva de dia, né? Condem Kol Elohim. Condem Kol Elohim, né? A palavra hebraica isolada para prioridade e adufit. Louvado seja Deus. Significa, primeiro de tudo, Deus. Condem Kol Elohim. Condem Kol Elohim. Primeiro de tudo, Deus. Amém? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então, isso aqui é uma aula, irmã? Não, é apenas um prefácio, vamos dizer. Tem o livro tem capítulo, né? Louvado seja Deus. E tem a apresentação, né? Que é um prefácio. Isso é um prefácio para você sentir sede. Louvado seja Deus. Aí, se você, né, sentiu vontade de aprender mais,
Aí você vai colocar assim, a hashtag estudo, né? À noite você já entra com a hashtag, aí eu vou, né, dar estudo, a gente vai prosseguir, faz uma recapitulação e eu vou te ensinando, louvado seja Deus. Agora eu vou orar, como eu falei que eu vou orar pelas grávidas, que Deus colocou no meu espírito, orar pelas grávidas. E depois eu vou encerrar a live porque eu vou tirar a identidade nova, né? Porque eu preciso renovar o meu passaporte, tá bom? Tudo eu falo para vocês, porque, porque vocês são meu amigo, entendeu? Aí eu tenho que renovar meu passaporte, porque o profeta, né? Um profeta, aleluia, um grande profeta, né? Um amigo de Davi, falou, renova o teu passaporte. E a minha filha, eu tenho umas filhas lá nos Estados Unidos, estão lá. Aí estão, né? Estão desejosas que eu vá lá, né? Então, a gente tem que se preparar, né? Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa. E eu até andei vendo, né? O negócio do passaporte, mas eu não tenho como renovar se eu não tirar a nova identidade, entendeu? Porque agora tudo é digital, né? Então, a gente vai, né? Tudo em alinhamento com Deus, né? Eu já vou clamando El Elyon, Deus das alturas, para eu ser exaltada. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Ah, irmã, tem mais nome? Tem, só falei uns 10, tem 70, 72, entendeu? Louvado seja Deus. Peraí. Eu já vou clamando assim, louvado seja Deus. Quando você precisa de algo urgente, por isso que eu falei, cada nome de Deus é para uma necessidade, entendeu? Louvado seja Deus. É direcionado a uma necessidade, como Deus sabe que em todas as áreas nós necessitamos. Então, para você não ficar fazendo aquele rodeio, né? Tem gente que vai lá em São Paulo, na Bahia, para falar algo aqui de São João. Então, Deus já coloca... E eu, como eu disse para você, né? Eu sou mais pesquisadora, mais mestre, né? Louvado seja Deus. Do que pregadora em si, né? Louvado seja Deus. Lá no meu direct o pessoal não gosta, não. A maioria no direct. Vou até abrir aqui para vocês verem. Eles não gostam, não. Eles acham que demora. Quando você precisa de algo urgente, louvado seja Deus, como eu, aleluia, você vai clamar o favor de Deus, né? Quem precisa de favor é o Dalit, né? Louvado seja Deus. Então, começa assim, Dalit, Shufi, Shufi, né? Dalit, Shufi, né? É urgente, louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Onde você aprendeu o hebraico?
É o que eu mais... Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, quando a gente precisa, é isso que eu ensino no curso que eu dou, entendeu? Aleluia. É essas coisas. É como orar direcionado, alinhado e posicionado, né? Quando você precisa de uma resposta urgente, o Deus da urgência, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, chama-se Adonai Hashem. Então, coloca Adonai Hashem na sua frente e você vai obter a resposta. Como eu vou... Já falava assim, André, lá no Poupa Tempo é desperdício de tempo. Mas eu vou sair daqui e eu vou voltar com a minha resposta. Eu já coloquei Yahvé, né? Adonai Hashem na minha frente. Louvado seja enaltecido no Senhor. E já vou voltar com a resposta. Diabo queira ou não queira, eu vou voltar com a resposta. Entendeu? Então você precisa, como eu falei para você, né? Tudo que eu falei aqui, Yahvé, El Shaddai, Yahvé Roi, Yahvé Nisir, né? Você precisa se familiarizar, Olam, né? Yahvé Rish, né? Louvado seja Deus. E pronunciar da forma certa, né? Para você obter resposta. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua Mashiach, o Messias de Israel, eu quero lhe agradecer por todas as grávidas, todas aquelas que emprestaram os seus ventres, meu Pai, para gerar uma semente, trazer uma vida à luz. Eu peço, Senhor, a tua proteção. Protege as grávidas que estão gestantes, ó Pai eterno, ó Pai amado, guardando esta vida que está no seu útero, que está no seu ventre, que desenvolva com saúde, que desenvolva de uma forma sobrenatural. Pai, é no nome de Yeshua, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha cobrir com o teu sangue, venha dar vitória, meu Senhor, porque tu és um Deus de excelência, o Deus que por nós tudo executa. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por cada mulher grávida, por cada vida. Tu sabes, Senhor Deus, até aquelas que estão, Senhor, como Joquebede, gerando, meu Senhor Deus, no oculto, no encoberto, meu Pai eterno, Pai amado, gerando dentro da tenda. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor Deus, por cada vida, Senhor, que está sendo gerada, Senhor, porque essa terra, meu Senhor Deus, está dando a sua força para gerar essa semente, meu Senhor, que ela vinga e que ela se torne um fruto doce, meu Pai eterno, um fruto agradável, um fruto, meu Pai eterno, meu Senhor saboroso, que tenha sabor de alegria, sabor de vitória, sabor de conquista, sabor de realização, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa todas as mães, Senhor, natural, de uterina,
mãe, Senhor, almática, meu Senhor, daquelas que adotaram com a alma, com o amor da alma, mãe de coração, Senhor Deus, mãe, Senhor Deus, cuidadoras, ó Deus eterno, ó Deus amado, mães espirituais, abençoa, Senhor, de maneira sobre-humana. Pai, abençoa cada uma das tuas servas, meu Senhor, que elas venham guardar esse ensinamento, meu Senhor, no seu coração, pelo poder que há na sua palavra. Pai, eu coloco tudo diante de ti e faço no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Yeshua e a Machia, o nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês. Muito grata por você estar aqui conosco, né? Louvado seja Deus. E à noite nós estaremos aqui novamente, né? Que Yahvé seja o seu Aduf, a sua preferência. Elohim Aduf. Graça e paz.